Lamarck, o Darwin inventaram aí o transformismo, o evolucionismo, para contestar Aristóteles. Contestar o quê? De que as espécies sempre existiram de maneira eterna. A ideia de evolução se opõe a essa ideia aristotélica de uma matéria, das espécies fixas. Porém, ele teve um insight interessante. A matéria, qual foi o insight interessante do Aristóteles? A matéria não subsistiria se não houvesse já uma estrutura formada na matéria, que ele chama de forma. Aí vocês conhecem matéria e forma, etc. Mas, de fato, isso é bastante interessante. Quando Aristóteles, então, já mostra que aquela primeira ideia do Platão estava errada, que uma matéria disforme não teria como subsistir. E, portanto, se subsiste, já tem alguma forma, e, portanto, Platão tinha uma certa incompreensão da matéria. Bom, primeiro aí. Agora, qual é a diferença com São Tomás? Então, temos as ideias, ou seja, vou dar mais um passo, ou seja, Aristóteles, Platão diz que a matéria existia previamente, disforme, o Aristóteles nega que a matéria pré-existisse, a matéria sempre existiu nas coisas do mundo, já formadas, nunca a matéria sozinha separada, então só existem as espécies. E o Plotino, justamente o pai, vamos dizer assim, do neoplatonismo, ou seja, no século XIII, o filósofo Plotino, da nossa era já, vai dizer uma coisa muito interessante, que a matéria promana, provém desse primeiro princípio que ele chama de uno, ou seja, de Deus. Isso é uma novidade em relação ao Platão e Aristóteles, ou seja, o Plotino já defende que a matéria tem que vir de Deus, por um processo que ele chama lá de processão, emanação, como quiser. Então aqui já tem uma novidade interessante. A matéria já é vista como vinda do primeiro, que é Deus, certo? Em relação à tradição grega, vamos dizer, clássica, Platão e Aristóteles, o Plotino, que é o neoplatonismo que vai influenciar muito Cristo, já acrescenta essa origem, vamos dizer, transcendente da matéria. Bom, e no São Tomás? Bom, São Tomás dá uma solução muito importante para a questão da matéria. Qual é a questão? Como Deus pode dar uma coisa que Ele não tem? Concorda? Né? Então, seguindo, aí vem a coisa interessante da síntese de São Tomás, seguindo o pensamento platônico e aristotélico, ou seja, juntando a tradição platônica e aristotélica e neoplatônica, São Tomás vai dar uma solução bastante interessante. Ou seja, de fato, a matéria é mera potência, como diz Aristóteles. Potência. Certo? Estou me explicando? Potência. Capacidade de alguma perfeição. E a espécie, a forma, a essência é a própria perfeição. Ou seja, todas as coisas do mundo material são compostas de matéria e forma. Mas qual foi a novidade que São Tomás acrescenta aqui? Ele acrescenta que, sendo a matéria potência, e sendo a potência um modo de ser, potência é um modo de ser, eu tenho potência de falar árabe, eu não falo árabe, mas tenho potência, é uma realidade, concorda? É um modo de ser, não é um nada, concorda? Que a minha potência, eu não sei nada de árabe. Seu cachorro sabe árabe? Não. Então somos iguais nesse aspecto. Porém, tem uma diferença. Eu tenho capacidade e o cachorro não tem, concorda? Então a capacidade, a potência é uma coisa real. É parte do ser. Se nós fizermos outro esqueminha aqui no quadro, ou seja, fizermos uma esfera aqui, né? Um conjunto. Aí se nós dividirmos o ser, nós dividimos no Aristóteles ser em ato e ser em potência. Tudo pertence ao ser. Em oposição ao ser, tem o não ser, o nada, concorda? Ou seja, voltemos um pouquinho. Para alguns, o ser era só átomo, não tinha potência. Por isso não se resolvia a questão. Em outras palavras, quando o São Tomás concebe que a matéria, seguindo Aristóteles, que a matéria é potência, a potência é um modo de ser, a potência já é ser, uma participação no ser, mínima que seja, então fica resolvida a questão. Qual era a questão que nós tínhamos trazido aqui no início? Deus pode dar matéria? Nós dizíamos que não tem matéria, mas se você concebe matéria como potência, e potência como modo de ser, Deus dá o ser, então dá o ser potencial, por conseguinte. Então a matéria, enquanto potência, participa do ser. Está claro essa ideia? Não sei se eu me expliquei bem. Note, ele usou uma teoria platônica, que é a teoria da participação, e a teoria aristotélica potencial. Ou seja, é verdade que Deus não tem matéria,
Mas enquanto a matéria é um modo de ser potencial, enquanto ela participa do ser, então Deus, como é a origem de todo ser, é a origem de qualquer ser, inclusive da matéria. Então a matéria, a potência seria inerente à matéria. Certamente. Exatamente. Não, toda matéria é potência. É potência. Mas nem toda potência é matéria. Entendi. Certo? Entendi. Verdade. Mas note, o São Tomás, essa que é o ponto importante, ele elevou a matéria ao nível do ser, da potência do ser. Isso é muito importante, porque a concepção mais ou menos clara, antiga, Platão, Aristóteles e mais o Platão e o Plotino, né? É que a matéria é quase o não ser. O Santo Agostinho fala isso. Duas coisas fizeste, Senhor. Uma próxima a ti, os anjos, e outra próxima ao nada, matéria-prima. Note, o que o Santo Tomás vai mostrar é que a matéria-prima é um modo de ser. E por conseguinte, Deus, ao dar o ser, dá esse tipo de ser, que é a matéria que compõe os entes materiais. Tudo bem até aqui? Então a primeira coisa que nós vamos ver é uma valorização da matéria, concorda? Que a matéria agora tem origem no próprio Deus. E não na explicação plotiniana, como se fosse a matéria uma emanação última e, portanto, diminuída. Mas não, a matéria constitui todas as potências dos entes materiais, que, por conseguinte, vem diretamente dessa participação ínfima que seja, que Deus dá a todas as criaturas corpóreas. Diga-se. No caso do Santo Agostinho, para ele a matéria seria perto do nada, né? Pois é. Sim, o Santo Tomás também poderia concordar com isso, mas tem uma diferença aqui importante. Mas para, você perguntar alguma coisa? Não. A distinção importante é o seguinte: a ideia, isso é importante para nós hoje, quando você fala em física hoje. Quando o pessoal pensa em física hoje, pensa de maneira platônica. O que eu quero dizer com isso? Como se a matéria já fosse um ato e não uma potência. Me explica. Já tinha potência? Não, já era em ato. Ou seja, não no São Tomás. Santo Agostinho, a tradição platônica, a matéria tem certo ato. Concorda? Por isso que você pode falar de uma matéria subsistente ou de uma matéria morta, concorda? Por exemplo, Big Bang. Você fala que existia uma matéria que explodiu. Essa matéria que existia, que explodiu, tem que ser em ato já, porque senão não existia. Já tem uma estrutura. Me explico? Não. Ou seja, parece o contrário. Por isso parece estar difícil de compreender. Parece justamente o contrário. A matéria já está no infinito aí. Se ela está em ato, ela não está no tempo. Né? Se a matéria está em ato, se ela já está em ato, ela vai se unir com o quê? Uma coisa em ato. Não pode, porque para o princípio da união no Aristóteles entre as coisas é potência e ato. Se você diz que a matéria já está em ato, ela não tem potência para mais nada, porque ela já está em ato. Me explico? Por isso que vem essa ideia de dualismo platônico, agostinista, dualismo. Tem dois atos, por conseguir não há uma união real. Mais tarde, por exemplo, Descartes, na filosofia francesa, moderna, ou seja, quando vem um Descartes tão dualista, você vai ver qual é a fonte do Descartes? De novo, Santo Agostinho. Não é? Por quê? Ele vai entender o corpo como uma substância, como um ato, e o espírito como outro ato. Ora, isso é inconcebível na visão atomista. Certo? Assim não podemos entrar na questão do homem. O que é o homem para o Santo Agostinho? Ou para o Plotino, ou para Platão, é necessariamente uma composição de duas substâncias, praticamente, o corpo e a alma. Não é? Ou seja, como se fossem dois entes. Concordo? Isso para nós é bastante importante.